Então, eu sou Ana Maria, eu sou da PUC São Paulo, eu venho da antropologia, das ciências sociais, da arqueologia também, e no momento eu estou como professora pesquisadora no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui próximo de Caicó, que agora eu estou em Patos, na Paraíba. E desenvolvendo algumas pesquisas relacionadas à história dos sertões, certo? Então, para essa apresentação, são só 10 minutos, não é? Se eu não me engano. Sim, sim. Eu preparei uma apresentação curtinha, né? E vamos lá, ok? E, sim, claro, agradecendo, né, a organização, né, e a possibilidade dessa participação. Então, vamos ver aqui. Ok? Todos estão vendo? Ok, estamos vendo. Estamos Muito bem. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que está em andamento, né, por conta da pandemia, eu precisei dar uma parada estratégica, claro, mas eu vou tentar explicar um pouquinho do que se trata, tá? Eu coloquei esse título, né, Etnoarqueomusicologia, o universo dos sons como uma rede de forças, tá? Então, assim, é importante situar, né, o que é essa etnoarqueomusicologia. Então, ela é uma área, né, alguns falam uma sub-área ou uma ferramenta, né, da arqueologia direcionada ao estudo das produções sonoras, né? Ela entende o conceito de música no sentido de produção sonora, antrópica, por meio de um artefato e que possui, essa produção, ela tem um propósito. E, de modo geral, essas produções estudadas, elas estão relacionadas a um comportamento específico, né? Essa disciplina, ela propõe as possibilidades de acessar e identificar e analisar esses comportamentos, os elementos que compõem esse comportamento. E ela é uma disciplina, uma ferramenta que atua de maneira interdisciplinar, né? Ela precisa, né, do suporte e de dialogar com várias disciplinas, né? Esse termo, ele não foi criado no Brasil, ele vem de estudos europeus, principalmente na Espanha, e já com muitos estudos, né, relacionados, por exemplo, na América Latina, a etnoarqueomusicologia andina, e também já estudos relacionados à pré-história. Vamos ver. Então, ela trabalha, né, com um largo diálogo entre as disciplinas de história oral, etnologia, a organologia, que lida com o estudo dos instrumentos, a acústica, sim, ela precisa, em alguns casos, compreender, né, então, assim, entender de que maneira que a física explica, né, os sons, né, e a ação deles nos lugares, nos ambientes, né, nos locais, entre outras disciplinas, né. Nesse estudo que eu estou desenvolvendo, estão em destaque a arqueologia histórica brasileira e a antropologia. As fontes para esse estudo são fontes escritas, as tradições vivas,
que utilizam no caso, né, esse artefato sonoro, os próprios artefatos, né, e representações sonoras, de que modo que essas sonoridades, essas produções são representadas, são compreendidas, são entendidas. E no caso, o artefato que está em estudo é o Adja, que é esse aqui ao lado, essa foto, nas mãos da Mãe de Santo. Nesse caso, é um Adja com 4 bocas, né? E durante o ritual, ela utiliza, né, é ela que, a Mãe de Santo, ou o Pai de Santo, que ele vai acionar, né, ele vai utilizar o Adja, essa produção sonora, que assim, relacionada, né, altamente relacionada, né, à questão do transe, né. O transe, ele não acontece sem que esteja presente o som do Adja, nos rituais, né, fora dos rituais, isso durante quando a pessoa iniciada no candomblé, no caso, candomblé queto, ela está estudando, ela se retira para todo aquele estudo que ela é submetida, ela pode, sim, existe maneiras de transe que, sem a utilização de sons, né, sem a necessidade de sons, mas no ritual é preciso unir alguns elementos, e são esses elementos sonoros e não sonoros que vão provocar, que vão principalmente, né, de acordo com uma série de estudos, né, voltados para essa questão do transe, eles vão controlar em público a ação dos orixás, né, a ação das entidades. Então, o candomblé, ele é uma manifestação religiosa de origem africana, que foi recriada no Brasil, né, nos primeiros, os escravizados, né, principalmente a raiz, né, na Bahia, de imperatrizes, né, mulheres escravizadas que vão recriar, elas vão manter essa tradição até os dias de hoje, né? Mas o candomblé, ele forma, né, organizações socioculturais religiosas, então ele tem uma organização extremamente complexa, não é? Com uma hierarquia bastante complexa, né? E nessa organização existe um universo político, sim, importantíssimo, e ele é culturalmente plural. Então, existem divisões, né? Existem nações diferentes, que eu coloquei a Jeje, Nagô, Queto, Angola, Fon, entre outras. E no caso que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, é relacionada ao candomblé Queto, né? Que é o candomblé da Nagô. Não, mito. É o candomblé iorubá, tá? Então, eles possuem diferenças, não é? Inclusive, os participantes de cada um, eles ficam muito bravos quando a gente mistura as coisas, tá? O importante para essa pesquisa é o momento do transe, é o que acontece durante o transe. Então, quais essas forças que atuam nesse sentido, né? É um momento onde o sagrado se manifesta e entra em comunicação com o humano, de modo geral, como um momento
culminante do rito, do ritual. Então, a indução ao transe, ela se opera em meio à comunidade, ao toque dos atabaques e do som do adjá, junto aos cânticos. Então, é preciso que esses elementos estejam presentes para que aconteça o transe. E aí, os sons, eles articulam essa produção. Eles articulam e conduzem, inclusive, para cessar o transe. Ok? Bom, eu quero fazer nessa pesquisa uma relação e fundamentá-la relacionando com a antropologia dos sentidos, que é trazida pelo Le Breton, um antropólogo francês, que ele trabalha com a questão dos sentidos. E o trabalho dele é bastante interessante para se pensar a questão do transe junto, relacionada a esse sentido, né, de ouvir. Então, ele diz que o indivíduo só toma consciência de si através do sentir. A pessoa experimenta a sua existência pelas ressonâncias sensoriais. Portanto, os sentidos são uma matéria produtora de sentido. Sobre o fundo inesgotável de um mundo que não cessa de escoar-se, eles criam concreções que o tornam inteligível. Então, esse sentir que produz sentido ao mundo, ele produz concreções, e são essas concreções, no caso, que importam, né, nesse estudo. O que se dentro do ritual, né, dentro dessa religiosidade, e no momento do transe, essas concreções. A antropologia dos sentidos, ela repousa sobre a ideia de que as percepções sensoriais não dependem somente de uma fisiologia, de um corpo, mas, em primeiro lugar, de uma orientação cultural, deixando uma margem para a sensibilidade individual. As percepções sensoriais formam um prisma de significações sobre o mundo, mas elas são modeladas pela educação e utilizadas segundo a história pessoal. Numa mesma comunidade, elas variam de um indivíduo para o outro, mas basicamente acordam sobre o essencial. Então, é esse essencial, ele pode ser revelado, né, trazer à tona essas concreções e o estudo identificar os elementos, essas concreções que vão estar presentes no momento do transe. E aí é possível identificar e relacionar a importância dessa sonoridade naquele momento, né? No âmbito dessas concretizações, acessar os elementos que constituem essa rede de forças que se estabelece, das quais o som é um regularizador, um controlador de conduta a serviço do grupo. Nesse estudo que eu estou desenvolvendo, relacionar esses elementos que eu coloquei ao candomblé seria o primeiro momento, e com todos os estudos que já existem relacionados ao candomblé. Eu gostaria de levá-lo para a tradição religiosa da Jurema, que acontece em Pernambuco e que acontece aqui também no sertão da Paraíba. Então, na tradição da Jurema, os juremeiros, eles também manifestam o transe. E o transe relacionado à Jurema sagrada, ele acontece com outros elementos e existe uma produção sonora diferente.
bastante diferente. Eles não usam Adja, eles vão usar outro artefato, e enfim, esse diálogo, né, que eu quero estabelecer para poder acessar, talvez, culturas distintas dos nossos indígenas aqui no sertão, porque a tradição juremeira, ela é de origem das pagelanças indígenas, ok? Então, assim, eu ainda não tenho como eu disse no início, eu precisei dar um tempo, né, em relação a isso, principalmente na presença, né, das pessoas que estão sendo entrevistadas, do trabalho de campo, então isso tudo está em andamento, mas basicamente seria esse o trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu coloquei aqui uma bibliografia de suporte, e é isso. Ok? Obrigada. Obrigado, Ana. A gente agradece. O pessoal, o Matheus Coutinho não chegou ainda. Então, passar para Vanessa Costa e Luiz Prado. Isso. Aí, no final, a gente discute. Isso. Aí faz uma rodada com todos. Ok. Uhum. Aí o pessoal que está assistindo no chat também já podem ir botando questionamentos, se quiserem, que no final a gente retoma. Estão vendo? Sim. Bom, então, primeiramente, boa tarde. O meu nome é Vanessa Costa. O trabalho que eu vou apresentar, ele se chama Arqueologia de Trabalhadoras Sexuais por uma Perspectiva Puta Feminista. Esse trabalho, ele se insere no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPEL, que foi onde eu fiz a minha dissertação de mestrado, nos projetos Mapeando a Noite, Universo Travesti, e no projeto Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, e também no Liber Studio, um laboratório de arqueologia do capitalismo da FURG. Essa dissertação ela foi orientada pela professora Louise Alfonso, né, que está aqui presente, e foi coorientada pela professora Beatriz Thyssen. Bom, então, como eu falei, né, esse trabalho ele está inserido no âmbito da minha dissertação de mestrado, intitulada As Manifestações das Paisagens Ocultadas, Arqueologia da Pelotas de Trabalhadoras Sexuais, defendida em agosto deste ano. Nessa dissertação, por meio de uma arqueologia da paisagem dos prostíbulos pelotenses, foram construídas narrativas sobre as trabalhadoras sexuais que viveram na cidade nos anos iniciais do século XX, mais especificamente entre os anos de 1914 e 1917. Nela, eu busquei compreender as estratégias de resistência das trabalhadoras sexuais aos processos de exclusão, as políticas de controle e disciplinarização de seus corpos no cotidiano da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, responsáveis por naturalizar as opressões de gênero, classe, raça e etnia sofridas por elas. Para isso, eu realizei um estudo das paisagens onde os prostíbulos do século XX estavam situados, fazendo reflexões sobre o trabalho sexual no contemporâneo. O jornal Rebate, referente aos anos de 1914 e 1917, constitui uma importante fonte de acesso a essa materialidade do passado, já que os antigos prostíbulos não existem mais na paisagem do presente. O intuito de evocar essas paisagens novecentistas, já que as casas de prostituição não foram preservadas, e propor intervenções públicas na cidade através da arqueologia, eu utilizei de metodologias alternativas, como desenhos e uma pintura, que foram produzidos pela arqueóloga e artista transfeminista Violet Baudelaire em seu estágio de campo no Liber Studio, da FURG, na esfera do meu projeto de pesquisa de mestrado. Assim, foi proposta uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito da ciência arqueológica,
a partir de uma perspectiva putafeminista. O putafeminismo é um movimento que visa articular as trabalhadoras sexuais para lutar contra o estigma da profissão e pela garantia de direitos, como a regulamentação do trabalho sexual. Afinal, o trabalho sexual é trabalho. Nessa pesquisa, portanto, eu segui as considerações de pensadoras putafeministas brasileiras, como Monique Prada, Amara Moira e Santuza Souza, como uma forma de propor um distanciamento das práticas coloniais que cercam a ciência arqueológica, atentando para as demandas das trabalhadoras sexuais no presente. Afinal, devemos considerar que a prática arqueológica engajada pode legitimar as narrativas de articulação contra os processos de exclusão dessas trabalhadoras e a sua luta pelo direito à cidade, ao nos posicionarmos contra a putafobia, sendo essa, né, um sistema de opressão que discrimina e violenta as trabalhadoras sexuais. A área com maior incidência de prostíbulos ficava na Rua Tiradentes, entre as ruas 15 de Novembro e General Vitorino, nas proximidades do mercado público, e era denominada Bairro Sujo pelos jornalistas do Rebate. Então, essa é uma notícia do jornal Rebate, referente ao ano de 1915. Ela fala que as prostitutas do Bairro Sujo estavam jogando água e pedras nas pessoas que estavam passando na rua. Então, eu e a Violet entendemos que essa notícia expressa a resistência das trabalhadoras sexuais contra os processos de exclusão na cidade. Fazer essa pintura. A partir do seu lugar de fala, enquanto mulher trans, Violet decidiu escancarar a invisibilização das travestis no jornal e desenhar, ao lado da trabalhadora sexual cis branca, uma trabalhadora sexual travesti negra. Bom, e ao lado, né, é o desenho também produzido por ela, né, do prostíbulo Café da Infância. Ele foi criado, né, a partir das notícias do jornal Rebate, foi o que a Violet denominou como transcriação, e também a partir das possíveis semelhanças dos prostíbulos com a arquitetura dos cortiços. Para que esses passados das trabalhadoras sexuais e dos prostíbulos da quadra da Rua Tiradentes não sejam invisibilizados, a arqueologia resolveu intervir. Nesse sentido, a partir da compreensão de que a materialidade é socialmente ativa, capaz de propor reflexões junto à população de Pelotas sobre a ocultação e o esquecimento dessas paisagens e das trabalhadoras sexuais que as construíram, ao mesmo tempo que sua vida cotidiana era construída por elas, foram realizadas 2 intervenções públicas críticas, seguindo as considerações de González Ruibal. Essas foram criadas com o objetivo de escancarar ao público as histórias das trabalhadoras sexuais, que foram suprimidas por uma narrativa hegemônica pelotense que privilegia a história dos homens brancos da elite, heterossexuais e cisgêneros, além de revelar as injustiças sociais de uma sociedade pautada em ideais burgueses, extremamente putafóbica, classista, machista, transfóbica e racista, que continua condenando a clandestinidade às trabalhadoras sexuais. São manifestos contra o capitalismo e o colonialismo, que criaram a condição de subalternização das mulheres e as relações de poder de gênero, classe, raça e etnia. Ambas compreenderam as comemorações do Dia do Patrimônio na cidade, ocorridas entre os dias 16 e 18 de agosto de 2019. Uma das intervenções foi o módulo da exposição Patrimônios Invisibilizados, para além dos casarões quindins e charqueadas, intitulado A Luta das Trabalhadoras pelo Direito de Habitar a Cidade de Pelotas, que foi organizado pelo projeto de pesquisa Marlins e pelo projeto de extensão Mapeando a Noite, e ocorreu no Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense entre os dias 5 e 18 de agosto de 2019. Este módulo procura demonstrar os modos de habitar das mulheres que exercem trabalhos que são desvalorizados e invisibilizados na cidade, no passado e no presente, como as doceiras, banqueteiras, artesãs indígenas, trabalhadoras domésticas, operárias, costureiras, lavadeiras e também as trabalhadoras sexuais.
No banner produzido para este módulo, colocamos um texto escrito em linguagem acessível para todos os públicos. Perguntas, né, que estimulem a reflexão e a construção de diálogos com visitantes, juntamente com desculpa, gente, eu me perdi aqui. Essa exposição, né, ela se pautou na pedagogia da pergunta de Paulo Freire. Então, também foram propostos espaços de interação com o público. Também foram colocadas fotos, né, dessas trabalhadoras de Pelotas, assim como a pintura de Violet, a fim de representar as lutas cotidianas de trabalhadoras sexuais, e foram apresentadas as paisagens manifestadas da Rua Tiradentes, produzidas por Violet Baudelaire, a partir dos desenhos e da pintura, juntamente com algumas notícias do jornal Rebate, referente aos anos de 1915. Posicionamos uma cartografia em desenho que trata das resistências das trabalhadoras sexuais em Pelotas, no passado, presente e futuro, em cima da bandeira LGBT, para escancarar a transfobia e a putafobia que as travestis que executam o trabalho sexual sofrem. As lutas cotidianas das prostitutas e sua reivindicação por direitos trabalhistas, como a regulamentação do trabalho sexual, foram representadas por uma carteira de trabalho que também foi disposta no chão, ao lado da cartografia, da bandeira LGBT, de um par de sapatos e um leque, materialidades que faziam e fazem parte do universo das trabalhadoras sexuais. A carteira de trabalho também foi vinculada às materialidades que na exposição representaram as vivências de trabalhadoras domésticas, como material de limpeza, que assim como as trabalhadoras sexuais, também reivindicam seus direitos trabalhistas. A disposição das coisas, incluindo desenhos, pintura, cartografia e recortes de jornal do módulo das trabalhadoras, foi estrategicamente pensada para trazer à tona as imagens de violência, do estigma, do machismo, da transfobia que as trabalhadoras sexuais sofrem, bem como suas lutas cotidianas pelo direito à cidade. As paisagens transcriadas por Violet, nesse sentido, foram responsáveis por revelar as injustiças sociais aos quais as trabalhadoras sexuais estavam expostas no passado e ainda estão no presente, como os processos de higienização social. Escancarar, através da musealização desta arqueologia de trabalhadoras sexuais, as táticas do Estado para que não falemos mais sobre as histórias das trabalhadoras, por meio da destruição de seu mundo material, do esquecimento das paisagens dos prostíbulos e da construção de uma narrativa hegemônica excludente. As casas de prostituição transcriadas atuaram como as próprias mediadoras de um passado de repressão, mas também de resistência. Manifestaram essas paisagens que foram ocultadas pelo poder, ativando as memórias das pessoas que visitaram a exposição. Essas são algumas de suas narrativas, que foram entendidas em meu trabalho enquanto um outro mapeamento dos prostíbulos e áreas associadas à prostituição. Então, essas são as narrativas, né? Eu vou ler algumas delas. Na Barroso, entre Tiradentes e Telles, existiam casas de prostituição, e a quadra era chamada de buraco sujo. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, minha avó não me deixava sentar na Praça Coronel Pedro Osório, porque era um local onde as prostitutas ficavam, né? Onde elas chamavam os homens. A outra intervenção foi a performance titulada Flor de Papel, que ocorreu na esplanada do Teatro 7 de Abril, na Praça Coronel Pedro Osório, e foi pensada por Violet Baudelaire. Nesta performance, ao questionar como seriam os relatos descritos pelo jornal Rebate, se esses fossem narrados pelas próprias trabalhadoras sexuais que os vivenciaram, Violet propôs construir as versões das histórias das próprias mulheres e manifestá-las para o público. Dessa forma, a partir de 3 notícias de janeiro de 1915,
Violet invocou os passados das trabalhadoras sexuais Maria da Glória, Albertina Luqueri e Maria da Conceição, através de seu corpo e de suas vestimentas, que lembravam as que eram utilizadas no período, e também de materialidades como um urinol, um pires, um leque e garrafas de vidro, que atuaram na performance como coisas pertencentes àquelas mulheres. Suas histórias eram contadas após a queima de uma flor de papel dentro da garrafa, que expressava as memórias dessas trabalhadoras sexuais que foram apagadas, juntamente com o toque de um tambor, que simbolizava a invocação da presença da trabalhadora sexual e das paisagens da prostituição. Um dos relatos da performance foi gravado e o vídeo está disponível no YouTube, né? Então eu deixo aqui o convite para que vocês assistem o vídeo da performance da Violet. Então, nós consideramos que tanto a performance como a exposição são formas de fazer com que o conhecimento construído na academia seja acessível para as pessoas. Entendemos que, enquanto arqueólogas, devemos tornar visíveis e públicas as coisas, pois é somente por meio de intervenções potencialmente críticas que enfocam a materialidade e sua efemeridade que podemos manifestar ausências, estando essas permeadas por injustiças sociais. Utilizando a arqueologia como uma ferramenta de crítica radical e seguindo uma abordagem culta-feminista, a ciência pode gerar mudanças substanciais ou desnaturalizar, por meio do estudo das paisagens do passado, o estigma que cerca o trabalho sexual, provocando reflexões sobre os mecanismos do poder responsáveis por agir na manutenção dos processos de exclusão das trabalhadoras sexuais. Essas são algumas das referências. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Apresentações no tempo certo, as duas. É chamar o Matheus Coutinho não apareceu ainda. Então, vamos para o que seria a última apresentação do pessoal da Técnico-Arqueologia, que está no nome de Ana Luísa Novo, Bárbara Otero, Jefferson Nascimento, Micael Marques e Rayane Choubin. Acho que estão todos aí, né? Então, a Ana Luísa, a Rayane e o Micael estão. Michael, Michael, não sei. Michael. Michael. Não fique culpado, porque todo mundo realmente... É normal, né? É que tem vários... Vamos lá. Todos estão vendo a tela de boa? Sim. Vamos sair. Ok. Vou aqui abrir, né? O som a gente já testou. Então, antes de começar a apresentação, hoje a gente está testando algo. Deixa eu só ligar a câmera aqui só um segundo. Boa. Ok. Então, antes de começar, a gente está testando um recurso novo, né? A gente está estreando esse recurso novo, que é uma interação que a gente vai fazer entre o aplicativo que a gente desenvolveu com o PowerPoint, né? Quem quiser pode baixar o aplicativo, ele é gratuito, está na Google Play. Só apontar a câmera para o QR Code. Quem estiver vendo essa gravação, né, no futuro no YouTube ou no Facebook, só pausar o vídeo, apontar a câmera e baixar ou procurar na Google Play o aplicativo chamado Nabucco App, ok? Bom, gente, olá, boa tarde a todas, a todos, novamente. Hoje, eu e o Michael, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Tecnoarqueologia
inclusão cultural e o patrimônio arqueológico. A gente vai estar falando e representando todos da Nabuco. Caso queiram fazer perguntas e questões, é só anotar que a gente mais tarde vai responder. Eu vou passar a palavra agora para o Michael, dar continuidade à apresentação. Ok. Então, em 2016, eu, Ana e algumas pessoas entramos na faculdade, né, fizemos o vestibular e começamos a cursar arqueologia em 2016. E nesse ano, nós percebemos um abismo entre a academia e as pessoas, né? E que a comunicação entre ambos era sem eficiência. Então, dessa maneira, pensamos e, de fato, queríamos resolver, né, essa questão, queríamos deixar essa comunicação mais dinâmica. Na verdade, queríamos, de alguma maneira, levar a academia até as pessoas. Então, o que pensamos fazer naquele momento? Nós juntamos a arqueologia, ou o pouco conhecimento que tínhamos naquele momento, com a museologia e com a educação patrimonial. E tudo aliado à tecnologia, né? Com isso, nós percebemos que poderíamos ganhar eficiência, trazer algo dinâmico e pessoal, algo intuitivo para as pessoas, algo moderno, simples e acessível. Ou seja, era moderno, simples e acessível. Então, pensamos na tecnoarqueologia, que se tornou ao longo do tempo a base teórica da Nabuco, que é uma startup criada por alunos da UERJ de 2017 em diante, né? Nós investimos, nós trabalhamos e nós construímos esse projeto. Então, decidi fazer de uma forma que eu pudesse explicar a diferença, né, do método que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo com o método adotado até então. Hoje, para fazer essa comunicação entre a academia e as pessoas fora da academia, normalmente se faz palestras, ou seja, os alunos de um curso de graduação, muitas das vezes coordenado por um professor, vão até as escolas públicas ou escolas próximas à universidade, levar cartazes, levar PowerPoint, levar vídeos. Então, essa maneira de comunicação entre a academia e a população seria a maneira mais tradicional. Claro que ela não é tão fácil, mas também não é tão complexa. O segundo modo que detectamos é a visita reserva. Ela é um pouco mais complexa do que a palestra, pois você tem que convencer as pessoas a visitarem a reserva. E nem sempre, até por conta da limitação de espaço, você não pode levar todo mundo. Essa visitação ela precisa ser regulada para não causar qualquer dano ao acervo. E não é tão fácil você arquitetar isso tudo com uma escola ou, né, com a população em si. Você convencer uma pessoa que está passando na rua a visitar a reserva não é algo tão dinâmico. E a terceira forma são as exposições, né, fora da reserva, ou seja, nas instituições. Aí tem um problema. Levar o artefato até o museu ou levar até o lugar onde ele vai ser exposto pede uma demanda de cuidado enorme, seja pela segurança do acervo, pelo custo em levar esse acervo até o local. E detalhe, a peça arqueológica, o acervo museológico ou arqueológico, ele não pode ir para qualquer lugar. Então, tem uma série de questões que torna-se essa comunicação mais complexa. E a Nabuco ela resolveu desenvolver algo que fosse moderno, mas de fácil acesso, dinâmico. Bom, gente, é a partir dessas premissas que a Nabuco desenvolve as exposições. Nós já fizemos 18 exposições,
entre elas exposições em universidades públicas no Rio de Janeiro, como a UERJ, né, universidade que nós somos alunos, Universidade Federal, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Além disso, fizemos exposição em espaços de cultura, como a Casa Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, e a Casa de Colón, que é um espaço de cultura localizado nas Ilhas Canárias, na Espanha. Também fizemos exposições no MAIS, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, assim como no Ecomuseu, localizado na Ilha Grande. Pode passar, por favor, Michael? Essa imagem é de uma exposição que foi muito especial para a gente. Nós realizamos essa exposição na Vila Kennedy, uma comunidade do Rio de Janeiro que possui um dos menores índices de desenvolvimento humano da cidade, e cerca de 85% das pessoas desse local nunca frequentaram o museu. Então, é um local assolado pela violência, gerado pelo tráfico de drogas, e fazer uma exposição, levar esses artefatos para um local que possui tantas dificuldades, reforça que é a missão da Nabuco de levar a cultura para todos, em todos os locais do mundo. Mais uma imagem da exposição realizada na Vila Kennedy. Aqui nós temos uma imagem da exposição realizada no Ecomuseu da Ilha Grande. É um local isolado, que muitas vezes sofre com a falha de energia e, por isso, acaba afetando também o serviço de internet local, né? E, ainda assim, conseguimos fazer uma exposição de sucesso, porque os aplicativos, depois de baixados, eles não precisam de internet. Então, tudo funcionou de maneira muito, muito boa. Essa imagem é referente à exposição realizada na UERJ. Essa na Casa de Colón, na Espanha. E essa exposição ela foi realizada no MAIST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Aqui nós podemos ver, é uma filmagem da exposição realizada no MAIST, como todo o artefato ele pode ser visto. Ele é escaneado em 360 graus, permitindo uma visualização completa do artefato e também em alta definição, né? A alta definição ela permite que você aproxime o seu celular do artefato para que consiga ver detalhes e possa estudar aquilo de uma forma mais eficiente. Além, é claro, da interatividade. Vocês conseguiram escutar? Saiu algum som? Não, aqui tá sem som. O som não saiu aqui também não, só a imagem só. Não dá para te escutar, Michael. Ok, vou fazer o seguinte, para poder facilitar, vou voltar no PowerPoint anterior, para vocês possam ouvir, ok? Teve um problema aqui, mas a gente vai retornar, só um segundo. Então, a gente vai fazer uma demonstração da Mari, que é uma assistente virtual que a gente desenvolveu para justamente ajudar as pessoas, né, a contemplar a exposição. Olá, eu sou a Mary, a assistente da Nabuco. Estou muito feliz por participar da Semana de Arqueologia. Não vejo
a hora de conhecer a Universidade Federal de Pernambuco. A minha função é ajudar as pessoas nas exposições, trabalhando como uma assistente virtual. Eu também fui programada para descrever artefatos, ajudando pessoas com deficiência visual. Queremos levar a cultura para todos, em qualquer parte do mundo. Somos a Nabucco. Sim, a Nabucco, a Mari, ela foi feita justamente para isso. Ao longo do tempo, a gente percebeu essa demanda, né, que as pessoas tinham dificuldade em entender o objeto arqueológico, então a gente desenvolveu ela, em princípio, para poder ajudar essas pessoas. Com o tempo, ela começou também a servir pessoas que tinham deficiência. Então, hoje, né, o trabalho que a gente desenvolve é também um trabalho de acessibilidade, né, a pessoas com deficiência visual. Esse, por exemplo, é um dos aplicativos que nós desenvolvemos, que é o Grécia R, que a gente utilizou em muitas das exposições, inclusive a do MASH. Então, a preocupação na hora de desenvolver foi a seguinte: foi criar um aplicativo com menu intuitivo, que tivesse catálogo de peças, para que as pessoas possam conhecer o acervo e ler, né, de maneira offline, ou seja, funcionando como se fosse um book. O aplicativo ele é internacionalizado. O que isso significa? Significa que, de acordo com que o usuário for mudando o idioma do seu telefone, ele também vai mudando as configurações linguísticas do aplicativo. E ele é compatível também com a realidade aumentada através da tela e também pelo VR Box. Significa o quê? O VR Box é um suporte barato, né, ou seja, acessível, que a pessoa pode ter uma experiência mais intuitiva, uma experiência mais imersa em relação às exposições. Bom, gente, além do Grécia R que foi apresentado, a Nabucco possui mais 4 aplicativos, todos com os mesmos recursos, mudando, é claro, os artefatos que estão sendo expostos. Eles estão todos disponíveis de forma gratuita na Google Play. Ou seja, o usuário ele pode experimentar os artefatos, a gente deixa sempre disponível 1, 2 peças para a instituição conhecer, né? A partir dessa interação, a gente pode desenvolver para a própria instituição, né? Desenvolver um aplicativo próprio para ela, ou, né, levar um dos aplicativos já desenvolvidos para uma exposição periódica. A gente está desenvolvendo mais aplicativos com outros temas, né? A gente espera até metade do ano que vem ter mais 2 aplicativos, e a princípio estão disponíveis na Google Play e estamos trabalhando para disponibilizar em breve na Apple Store. Bom, a gente vai passar um vídeo demonstrando como funcionam os aplicativos. Deixa eu só ver o que está acontecendo, um minutinho. Eu acho que a imagem dele deve ter travado. Vamos ver aqui. Aqui no meu tá na imagem dos aplicativos ainda. Pois é, eu acabei de falar com ele, a conexão caiu, né? Acontece, questão de internet, exposição virtual é sempre assim. Mas, bom, vou falar um pouco sobre os aplicativos. A gente, a princípio,
resolveu desenvolver alguns aplicativos com artefatos que tivessem um alcance maior, vamos dizer assim, no sentido de chamar mais a atenção do público e tentar realmente estar aproximando um pouco a academia. Aí ele voltou, e não, na verdade ele saiu realmente, mas já já ele deve estar voltando. De tentar aproximar a academia do público, realmente chamar a atenção das pessoas para se aproximar mais da academia. A gente sentiu que tem essa distância, né? E é muito complicado, em alguns locais, a gente está convencendo a pessoa a ir ao museu, a ir à academia, assistir uma palestra. Infelizmente, são algumas questões que acontecem. Então, o objetivo desses aplicativos é justamente isso, tá tentando aproximar. Então, a Grécia R vai estar apresentando esses artefatos referentes às civilizações gregas. O América R, a gente pegou regiões da Mesoamérica, artefatos da região da Mesoamérica e da região andina. E o Egito AR está mais ligado à egiptologia, com artefatos como o baú de Tutankhamon, o busto de Nefertiti e a pedra de Roseta, por exemplo. Como a gente disse, todos os aplicativos contêm recursos que geram a acessibilidade. Lá você consegue não só visualizar o artefato em 360 graus e escaneados de forma a conseguir realmente você ter acesso a esses detalhes. A pedra de Roseta, por exemplo, você consegue ler através desse aplicativo, aproximando, virando a câmera, além de conter também informações sobre cada uma das peças. E caso a pessoa não consiga ler, não consiga ter acesso a essa visualização, a Mary, que é a assistente virtual, vai estar descrevendo e também dizendo o que está escrito em todo o aplicativo, gerando realmente uma acessibilidade. Eu vou verificar aqui se eu consigo contato com o Michael. Qualquer coisa eu mesma faço a apresentação aqui e termino. Um minutinho. Bem. Ah, lá, ele voltou. Beleza. Michael, só liga o som, por favor. Pronto, agora acho que está tudo ok agora. Vamos lá. Eu vou pedir só para... Uma mistura de criaturas reais e míticas. Ela exibe todos os elementos característicos de Chucuato, a serpente, cabeça de serpente, pernas curtas terminadas em garras e um focinho curvado. Sim, essa foi uma demonstração do aplicativo funcionando, né? Desculpa, mas essas coisas de conexão às vezes acontecem, né? Então, a gente chegou um momento que eu separei para poder experimentar essa usabilidade do aplicativo através do próprio PowerPoint, né? Quem baixou o aplicativo, basta abrir na seção Realidade Aumentada, que é o botão maior na parte superior, e apontar para a imagem a seguir, né? Então, como eu falei, quem está vendo esse vídeo gravado, só pausar essa parte, baixar o aplicativo e apontar para essa imagem. Então, o espectador que baixou o aplicativo e apontou com o telefone para ele está conseguindo observar um artefato escaneado por nós em 4K de resolução, saindo da tela do seu próprio monitor, ou tela se for o notebook.
Então é possível também ver dentro do objeto, porque a gente escaneou em todos os lados, né? Até porque esse escaneamento ele tem a promessa de se tornar algo que seja que possibilite também o estudo arqueológico, né? Estudo científico. O escaneamento de artefatos, né, que é a fotogrametria, ele fornece a possibilidade, né, de ter esse objeto tridimensionado, né? Ou seja, você necessariamente não precisa sempre estar acessando o objeto físico, então você consegue ver ele em 3 dimensões. Também isso acaba ajudando a preservação do artefato. Esse, por exemplo, é uma peça que escaneamos em 4K de resolução. Então, vocês conseguem observar até as marcas da pintura do artefato com bastante nitidez. Como eu disse, o trabalho ele é feito justamente para isso. Uma, para servir a população, para que ela veja o que há dentro do acervo da instituição, e outra, que também ajude de alguma forma os pesquisadores. Esse artefato ele estará disponível no próximo ano, que a gente está desenvolvendo no momento o Museu Virtual de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a promessa é que até metade do ano já esteja disponível parte do acervo ao público. E é isso, pô. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato ou perguntar pelo chat da apresentação. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ana e Michael. Apresentações muito bacanas, né? As 3. Pena que o Matheus não entrou para fazer a outra. Mas vamos dar prosseguimento. O pessoal no chat pode deixar questionamentos, se quiserem ativar o microfone também, tudo bem. Mas passar para a Viviane fazer os comentários. Pode ser? Boa tarde, gente. Adorei, né, os 3 trabalhos, assim, bem diferentes, mas, assim, muito importantes, cada um na sua temática, né, cada um na sua ótica, mas, assim, achei bastante interessante. E também, assim, fiquei curiosa de saber um pouco mais, né, no caso dos 3 trabalhos em questão. Eu vou começar pelo de Ana Maria, né, que foi o primeiro a ser apresentado, e, assim, fiquei curiosa em saber, inicialmente, o que levou ela a escolher essa temática de trabalhar com essa etnoarqueomusicologia, né, e, assim, por que ela escolheu esse tema e como ela está pensando em trabalhar isso, assim, no caso, qual seria, eu não sei se ela vai trabalhar com o adjá de várias nações de candomblé, ou ela vai ter uma área específica que ela vai trabalhar, assim, eu tenho curiosidade de saber qual seria, né, essa área de estudo, né, ou ela vai pegar um objeto e vai desenvolver o estudo, e assim, como ela está pensando metodologicamente em fazer esse estudo, né, minhas dúvidas seriam essas. Acho que é algo válido em relação à arqueologia. Cada vez mais a gente está trabalhando com temáticas mais ligadas ao etno, como também a questões atuais, questões contemporâneas, né? Então, eu acho que isso, assim, é muito importante, que desmistifica um pouco essa ideia de que a arqueologia só trata de coisas do passado, né? Eu acho que essa afirmação e essa máxima, ela precisa ser até combatida, né? Até pensando nesse trabalho que o pessoal da UEST que o Michael e a Ana estão desenvolvendo, né? A gente vê como é necessário aproximar as pessoas, até para que as pessoas, de uma vez por todas, tirem da cabeça que a arqueologia está relacionada com o passado, com os dinossauros e toda essa... É engraçado, mas, por incrível que pareça, as pessoas ainda associam, né? E
associar só com esse nosso passado, né, mais antigo. Então, eu acho que é necessário também fazer um trabalho de extroversão arqueológica e trazer essa informação para as pessoas, aproximar também em relação a isso, que a arqueologia é algo que pode ser trabalhado no presente, e que esse presente é que está justamente próximo das pessoas. Eu acho que são caminhos que a gente tem que percorrer, e eu fico muito contente de ver quantos trabalhos estão nessa linha. Então, a gente vê que os eventos que aconteceram esse ano, as palestras, as lives que vêm acontecendo, elas estão demonstrando isso, né, que grande parte das pessoas na arqueologia estão preocupadas com o presente, estão preocupadas em fazer esse caminho de relação com as pessoas, né, com as comunidades, e de passar esse conhecimento. Então, por isso que eu acho que os 3 trabalhos, eles têm essa sintonia, né, com o presente também. E, no caso, o nosso trabalho, ele é no presente, apesar de trabalharmos também com contextos antigos. Aí, por isso que, inicialmente, eu queria saber um pouco mais da Ana Maria, depois eu colocaria algumas outras perguntas para os outros 2 trabalhos. Aqui, no caso, assim, o que é que levou ela a escolher qual vai ser a área que ela vai trabalhar, ou se vai ter mais de um terreiro, ou mais de um objeto de nações diferentes. Estou perguntando assim também porque eu não tenho muito conhecimento, né, sobre o candomblé. Aí, por isso que achei teu trabalho, assim, bem interessante, aí queria saber um pouquinho mais. Ok. Então, o que me levou, né, a essa área, né, da arqueologia. Quando eu fiz arqueologia, eu tinha uma disciplina que chamava arqueologia romana. E no final dessa disciplina, nós tínhamos que apresentar um trabalho, né, uma pesquisa, um trabalho diferente, um trabalho inédito. E eu pensei nas procissões que eles faziam, e nessas procissões haviam som, né, com certeza, e esses instrumentos. E na época, a minha professora falou assim, não, arqueologia não tem nada a ver com isso, deixa isso para lá. E aí eu fiquei, né, eu acabei fazendo trabalho com outro tema, né, mas eu fiquei sempre pensando nisso. E com o passar do tempo, claro, e que bom que as coisas vão se ampliando, vão se modificando, essas fronteiras vão se alargando, não é? E eu fui para outros estudos, mas eu sempre me deparei com essa questão que me interessava e me interessa, e aí eu desenvolvi meu trabalho de doutorado relacionados a essa temática, na arqueologia histórica brasileira, e eu utilizei o chocalho do gado, o chocalho que o vaqueiro usa no sertão para localizar os animais, e desenvolvi todo o trabalho utilizando esses estudos, né? E foi muito bom, foi muito interessante, e é uma área nova, sim, 10, 15 anos talvez, mas que já existem muitos estudos, né, bastante interessantes. E como a gente viu os meninos mostrando aí a questão da tecnologia e tudo mais que está colocado, com certeza, né, a arqueologia vai se deparar com novas ferramentas que vão trazer, vão elucidar muitas coisas. Eu vejo assim, que bom que a nossa teoria, ela está sempre aberta para discussões e novas perguntas. Então, perguntas que não eram respondidas, elas começam a ser respondidas, sim, elas vão criando, não é, caminhos e metodologias
para responder outras questões, novas questões, e até questões que outrora eram ditas, né, impossíveis. E eu sempre gostei desses desafios e essa coisa das fronteiras sempre me incomodou. Isso é antropologia, não é arqueologia. Não. Então, assim, eu vejo que esses limites, eles são tensionados, e tensionados exatamente para que venham esses novos vetores, trazendo outras respostas que ainda não tinham sido pensadas. Tudo com rigor, claro, a necessidade desse rigor. Foi perguntado de que maneira tratar isso metodologicamente. E eu pensei, é um pouco complexo, mas eu pensei em mostrar um organograma que eu fiz. Matheus, será que eu posso mostrar? Porque explica bem rápido a maneira que metodologicamente é possível pensar nas produções sonoras. Pode ser? Pode sim, pode sim. Então, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo? Está carregando. Sim. Ok? Sim. Então, esse organograma, ele foi criado pelo professor Bolt, um professor que lida com ele é um estudioso de artefatos sonoros, né, e ele trabalha com a etno relacionada aos Andes, aos instrumentos andinos. Então, assim, essa produção sonora escolhida no centro, e todas essas disciplinas que estão na primeira, ao redor, né? Então, a acústica, a organologia, a história oral, a etnologia, a própria a arqueomusicologia, a antropologia, a arqueologia histórica. No meu caso, né? Eu fiz esse organograma. É uma adaptação do organograma criado pelo professor. E depois vem os artefatos, né? As representações sonoras, as tradições vivas e as fontes escritas. Então, esse diálogo, não é? Essas interfaces é que vão criar os elementos para poder responder às questões, as primeiras perguntas relacionadas a essa produção sonora. Não sei se deu para entender, mas esse organograma, ele dá para ter uma ideia de como seria esse trabalho metodológico. Ok? E tu vai realizar na área que você está agora, né? Isso. Eu vou realizar esse estudo em relação ao candomblé, porque no início do doutorado, eu fiquei em dúvida entre o adjá e o chocalho do gado. E a minha orientadora, ela disse que era coisa demais, e orientador, ainda bem que eles nos orientam, claro, escolhemos o chocalho do gado, né? Mas eu deixei o adjá para depois, não é? Embora eu esteja cursando o pós-doutorado com uma outra temática, mas sempre me interessou essa questão do som relacionado ao transe. Como é assim? Como é isso? O que acontece ali? Né? Essa onda poderosa de forças que tem o controle na mão do pai de santo, no caso, né, que é o adjá. Então, assim, é o candomblé de Queto, e alguns
alguns terreiros que eu estou fazendo trabalho de campo, que são em São Paulo. Em São Paulo. Eu escolhi 3 terreiros, mas aqui no sertão, e aí relacionando aos estudos da história do sertão, aqui na Universidade do Rio Grande do Norte, eu percebi que o transe também, não é, nas comunidades da Jurema, dos juremeiros. Então, eu gostaria muito de estender isso, até porque entra a questão dos nossos indígenas, dos indígenas que praticamente foram dizimados, não é, na Guerra dos Bárbaros, aqui no sertão da Paraíba, né, na área do Seridó. Então, assim, essas são intenções que estão em andamento. Ok? Entendi. Tá, obrigada. É interessante. A Vanessa, né, também o tema dela, assim, me interessa muito, né, principalmente os temas, o viés feminista e de gênero, é algo que, assim, sempre me mexeu, e agora é que eu estou, assim, realmente mais focada em me concentrar, né, mais nessa temática. A gente até trabalhou um simpósio na SAB Nordeste, né, que foi de arqueologia de gênero, e durante as apresentações, tem uma aluna do doutorado que ela vai trabalhar também com essa questão das trabalhadoras sexuais, só que lá no norte, agora eu esqueci. Se eu não me engano, no Pará, não é? Numa área que era Forlândia. Isso, eu conheço o trabalho dela. Né? Pronto. Aí a Daniela está também começando agora, né? Uhum. Ela tem a área, ela vai realizar trabalho de campo, tudo, ela ainda está discutindo, definindo a parte teórica dela, né, e conceitual. Mas, assim, eu fico muito contente que trabalhos como o seu, né, e o dela realmente se concretizem, né, porque é algo necessário nesse processo de descolonização, né, que a gente precisa trabalhar essa arqueologia decolonial, né, porque é mais um ponto que é necessário, vamos dizer, combater, né, tornar visíveis, né, essas mulheres do passado e relacionar com o presente. Então, eu gostei muito porque vocês fizeram essa contraposição, né, e não apenas um trabalho num formato acadêmico, mas teve toda uma parte de exposição, de performance, né, relacionado, levando para fora, né, da academia e trazendo para a cidade, né. Então, eu estava até me lembrando, quando você estava mostrando as fotos, eu tive na SAB, né, de Pelotas, aí eu digo, eu estava me lembrando daqueles espaços, né. E, assim, gostei muito, e não sei se você vai continuar nessa linha de trabalhar com a questão feminista, e no caso do puta-feminismo, né, porque você terminou o mestrado, né? Uhum. Mas, assim, o tema, você já tinha essa vontade de trabalhar com esse tema? Então, a escolha desse tema surgiu quando eu estava fazendo o meu TCC, que eu li um livro da Margarete Hago, que se chamava Do Cabaré ao Lar. Então, o meu interesse no estudo dos prostíbulos começou a partir dessa leitura. E aí eu descobri o projeto da professora Louise, Mapeando a Noite, Universo Travesti. Me interessei por ele, né? Comecei a participar desse projeto. E então, a partir disso, eu escrevi o meu projeto de mestrado. E foi assim. E sobre continuar trabalhando com esse tema, eu pretendo continuar na linha do trabalho feminino pela arqueologia.
mas com trabalho sexual, agora eu vou me afastar um pouco desse tema, porque eu estou trabalhando, né, com um estudo de uma fábrica aqui da minha cidade, que é Rio Grande, é uma cidade que fica ao lado de Pelotas. Então, eu até estava conversando, né, com a Daniela, que é a que estuda, né, os prostíbulos aí da região do Nordeste, e ela me falou que esses prostíbulos, eles ficam justamente, né, em uma vila operária, né, e o meu TCC foi sobre uma vila operária, então eu achei muito, muito legal, né, esse contexto de prostíbulos e uma vila operária, né, o que faz todo sentido também, né, a existência deles nesse contexto. Com certeza, são temas necessários que precisa ser feito, né? A gente sabe que fora do Brasil essa temática já vem sendo trabalhada, né? Mas no nosso caso tudo é mais difícil porque é algo que precisa ser, não é só uma pesquisa, é também uma militância, né? Às vezes. Sim, com certeza. Então são temas que precisam fazer parte, né? Dos cursos de arqueologia, né, das pós-graduações, porque ainda a resistência ao machismo é muito grande em achar que esse tipo de temática não é arqueologia, né? É sempre essa discussão, isso não é. Então, tem essa resistência. Então, eu fico muito contente que trabalhos como o seu, né, e o de Daniela realmente se concretizem e que mais e mais aconteçam, né? Como no passado, trabalhar com a economia, né, ou trabalhar questões técnicas também, era o que se tinha mais. Hoje não, a gente vê que tem um leque muito grande de temáticas, e eu acredito que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho que a gente tem que trilhar, para que a gente faça uma arqueologia mais inclusiva, né? Uma arqueologia mais participativa e uma arqueologia para todos, e não apenas para um grupo seleto, né, de pesquisadores, né? Com certeza. A Luíse, a minha orientadora, ela colocou um comentário ali que eu gostaria de ler. Tem sido uma luta nossa trazer esses temas para projetos, articulando ensino, pesquisa e extensão com grupos diversos em processo de exclusão a partir do olhar da arqueologia. Então, né, a Luíse, né, ela coordena 3 projetos de extensão dentro do projeto de pesquisa à margem, né, que é o Mapeando a Noite, que eu apresentei, o projeto Terra de Santo, que é sobre a patrimonialização, né, de um terreiro em Pelotas, e o projeto Narrativas do Passo dos Negros, né, que é parte, né, do envolvimento com a comunidade do Passo dos Negros, né, uma comunidade que sofre processos de exclusão em Pelotas por conta do avanço, né, de condomínios de luxo. Então, essa é uma demanda nossa, né, a partir da arqueologia, né, e esses grupos em processos de exclusão, eles têm buscado esse apoio, né, da academia. Todos os projetos que a Luísa coordena, eles surgem a partir dessa demanda das comunidades, desses grupos em processo de exclusão. Muito bom. Parabéns, viu, a vocês. Parabéns à professora Luísa, que vocês continuem nesse caminho, né? Gostei muito. Meus parabéns. Obrigada. O Matheus, você vai... eu faço os 3 e depois, se tiver pergunta, você faz, é? Tu pode fazer os comentários do Michael e para a Ana, que aí depois a gente vai para os comentários do chat. Tá certo. Ok. Então, Michael e Ana Luísa, né? Gostei muito do aplicativo, vou baixar para poder testar aqui. E, assim, como é que está sendo, eu queria saber como é que está sendo a receptividade das pessoas, né? Vocês fizeram as exposições em vários locais, né? Então, vocês mostraram umas fotos, mostrando o pessoal, mas como é que está a resposta, né? Desse público, né?
nos locais que vocês fizeram as exposições? Se o pessoal comenta, se eles dão um feedback, né, do que é que eles gostaram, né, do uso do aplicativo. Então, o que acontece? A gente apresentou em alguns lugares de fato, e depende, assim, a gente teve muitas surpresas, né? A gente apresentou em grandes museus, mas também em comunidades. Em comunidade, a gente percebeu que as pessoas têm ânsia do conhecimento. As pessoas gostam do tema da arqueologia, as pessoas querem conhecer os artefatos arqueológicos, as histórias que estão por trás deles. Então, né, a comunidade, por exemplo, na Vila Kennedy se engajou para que a exposição possa acontecer. As próprias pessoas que moram na comunidade patrocinaram a exposição, isso foi muito bacana. E isso foi uma experiência muito marcante. Nos museus, né, a princípio, assim, contando a história da Nabuco, a primeira exposição que a gente fez foi na própria UERJ, e as portas no começo não foram abertas. Os museus do Rio de Janeiro não aceitavam, porque na cabeça deles, quem faz graduação é incapaz de pensar. Então, o que a gente fez? A gente teve a oportunidade de fazer uma exposição, a gente foi convidado para fazer a exposição na Espanha. A gente foi para a Espanha. Na Espanha, a gente se apresentou, fez duas exposições vinculadas à Casa de Colón, né, que é um tradicional museu europeu. Depois, quando a gente voltou para o Brasil, que as pessoas começaram a dar oportunidade para a gente. Aí a gente fez a exposição na UFRJ, no Salão Nobre. Depois a gente conseguiu fazer a exposição na Semana Nacional de Arqueologia no Ecomuseu da Ilha Grande, que é um museu muito importante aqui no Rio de Janeiro. E daí a gente começou a fazer exposição uma atrás da outra. A gente foi parar na Fundação Rui Barbosa, a gente fez, no MASH, a gente fez umas 3 ou 4 exposições. Lá no Ecomuseu a gente fez, se eu não me engano, 4. Gente, para fazer museus virtuais. Hoje a gente tem 2 contratos, um com uma instituição muito importante do Brasil, só que eu não posso revelar porque o contrato não deixa, mas eu acho que em março ou abril vocês vão conhecer esse trabalho, que a gente vai fazer a fotogrametria de um acervo muito importante para a arqueologia. E em outro museu no Rio de Janeiro também tem um acervo de muito valor para a história da música brasileira, também está trabalhando com ele. E é isso. Então, aos poucos, a gente está conseguindo ganhar confiança, conseguindo ultrapassar essa barreira, entendeu? Eu e a Ana, por exemplo, a gente está se formando em arqueologia agora. E isso a gente dedica à faculdade, né? A gente é estagiário aqui de alguns... eu sou de um museu e a Ana é do núcleo, né? A gente está investindo pesado de ganhar nossa bolsa, a gente trabalha por fora, faz algumas coisas, faz site, etc e tal, e está investindo na empresa. E é uma luta muito grande, né? Eu posso até aqui testemunhar uma coisa que me incomodou muito no começo, foi quando a gente resolveu abrir a empresa, a gente descobriu o mar imenso de impostos, assim, que parece que é feito para você não empreender no Brasil. A gente, por exemplo, os aplicativos eles seguem uma patente. Quando a gente foi patentear, foi no INPI, foi horrível. Acho que foi mais difícil patentear do que criar o próprio aplicativo. E a gente conseguiu passar por toda essa burocracia, agora mesmo ainda não, acho que deve se formar talvez ano que vem, se não tiver outra greve ou outra pandemia, mas mesmo sem graduação a gente já está conseguindo de algum tipo de respeito e conseguindo trabalho. Isso, bom é isso, né, porque vocês criaram algo que abre um espaço, né, de trabalho e de representação para a arqueologia, né? E com a arqueologia, de qualquer forma. E, assim, é incrível, né? Como, às vezes, a gente... É Brasil sendo Brasil, né? Você sai, quando você volta, aí é que as pessoas de alguns grupos, né, prestam atenção. Mas foi interessante você dizer que a receptividade na comunidade foi bacana, né? Para você ver como o abismo que vocês colocaram no início, que existe, né, entre a academia e a comunidade,
É só uma questão da gente criar estratégias, né, de levar um conhecimento de uma forma democrática, de uma forma simples, direta, acessível, né? E é isso que vocês fizeram com o aplicativo. Entendeu? É isso e, ao mesmo tempo, vocês também têm que pensar na sobrevivência de vocês. Né? Então, de trabalho, né? Eu acho que vocês conseguiram unir as duas coisas. Algo que chega nas pessoas e, ao mesmo tempo, é um caminho, um trabalho para vocês. Assim, eu gostei muito, estão de parabéns e invistam mais nesse aplicativo para a gente ter mais opções de utilizar. Muito obrigada. O áudio não está saindo, Michael. Caiu a conexão, me desculpa. Voltou Bom, agora. foi só um... Assim, acho que tem partes que sobre esse tipo de coisa. Acho que assim, as comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, o Matheus, ele veio aqui na UERJ, então ele teve uma pequena noção como funciona. Eu acho as comunidades realmente elas são muito isoladas. Você vai, por exemplo, na Zona Sul e vai na Zona Oeste, parece estar um lugar completamente diferente. Aqui no Rio de Janeiro, né, a academia, infelizmente, ela só trabalha para o centro, para a Zona Sul. Tem lá o discurso dela, mas não é um discurso que é real. Eu, particularmente, eu sou morador da Zona Oeste. Então eu atravesso a cidade para chegar até o UERJ. Então eu sinto na pele o que é esse abismo, né? Então, a princípio, né, a gente começou a trabalhar para poder, né, diminuir essa diferença entre eu, que sou da Zona Oeste, e o que a Zona Sul recebe. E com isso a gente começou a empreender. Eu acho que empreendedorismo é uma coisa que está entrelaçada quem mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Né? A gente tem aqui essa parte da pandemia, teve desemprego, todo mundo aqui dá um jeito e vai, né, trabalhando da maneira que pode. Então a gente não fez diferente, a gente foi trabalhando. Como a senhora falou do negócio do reconhecimento, infelizmente no Rio de Janeiro e no Brasil a gente tem isso, de às vezes valorizar o que vem de fora. De fato, a gente só passou a ter valor quando a gente voltou da Espanha, porque antes de a gente ir para a Espanha, as pessoas não queriam nem ouvir falar da gente. Claro que a gente foi trabalhando, agora já tem o nosso portfólio, a gente tem mais aplicativos, então hoje já a situação está começando a mudar. Mas a gente, na graduação, a gente torce para que um dia isso, soluções novas, tenha uma abertura maior na área de humanas. É isso que a gente torce. Com certeza. Obrigada, viu? E sucesso para vocês. Muito obrigada, gente. O Viviane quer fazer mais um comentário? Posso passar para o chat? Não, passe. A primeira que aqui é para o Michael e para a Ana Luísa mesmo, que foi a da Priscila. Gostaria de saber se todos os artefatos que estão no aplicativo foram digitalizados por vocês. Então, na verdade, alguns artefatos sim, outros não. Então, o que acontece? Primeiro, o que a gente fez foi criar uma estrutura jurídica para que a gente possa pedir esses artefatos aos museus. Então, a gente criou a empresa, a gente patenteou os aplicativos e depois a gente procurou os museus. Né? A gente apresentou o que a gente tinha, principalmente museus do exterior, né? Inglaterra, França, museus da Dinamarca e dos Estados Unidos. A gente chegou e falou: vocês têm esse produto, vocês têm uma startup, vocês têm o objeto fotogrametrado, a gente pode usar seu objeto digitalizado no nosso aplicativo. E assim nasceu os primeiros aplicativos. Com o tempo, quando a gente começou a trabalhar com fotogrametria, a gente começou a colocar, com a permissão dos institutos, as peças dentro do aplicativo. Por exemplo, a América R, né, já tem algumas peças relacionadas ao departamento de arqueologia, que é de onde a gente estuda, que eu estou criando um museu, né, com a ajuda do professor Paulo Seda, para colocar isso no aplicativo. Na verdade, ele até incentivou em colocar, está fazendo isso. Então, ou seja, parte sim, outra parte a gente pediu a licença, foi concedida e a gente tem a licença de uso. Massa.
A Ana Lúcio, não sei se a Ana Lúcio viu no chat o comentário da Luíse, dizendo que também está trabalhando com terreiros no Rio Grande do Sul e que vocês poderiam trocar umas figurinhas depois. Sim, eu vi. Legal, claro, com certeza. Luíse, vamos conversar. Eu vou colocar meu e-mail aqui depois, tá? Ótimo. Obrigado, Ana. A Ingrid, sobre esse trabalho da Ana Lúcia, perguntou se a arqueologia sensorial, né, que o Perini trabalha, estaria também relacionada. Não sei se foi uma pergunta para a Ana Lúcia ou se para a Viviane, eu fiquei confuso, na verdade. Foi a pergunta do Eduardo, é isso? Não, a da Ingrid acima, falando da arqueologia sensorial. Sim, sim. A arqueologia sensorial, com certeza, é necessário, né? Eu estou trabalhando com o Breton exatamente porque ele lida com a antropologia dos sentidos, então existe esse diálogo entre as duas. Sim. E o Eduardo, embaixo, também para Ana Lúcia, pergunta a etnoarqueomusicologia está mais preocupada com os sons produzidos somente com instrumentos? Esta disciplina pode estudar os sons da natureza, como, por exemplo, a acústica de um abrigo, a água quando flui em uma queda d'água, como forma de territorialização por meio do som? Sim. Sim, Eduardo, não só no caso dos artefatos. Eu estou trabalhando com artefatos, mas existem estudos, por exemplo, existe uma professora, Margarita Dias, ela é da Universidade de Barcelona, e ela trabalha com acústica nas cavernas, as cavernas de Valtorta. Por exemplo, os homens, eles escolhiam o local na caverna para fazer as pinturas rupestres por conta da acústica, um local onde eles se sentiam mais protegidos. Essa é a tese que ela coloca. Então, assim, essa disciplina, ela estuda as questões das sonoridades, não só dos artefatos, mas também do ambiente. No caso, você colocou aqui o exemplo da queda d'água, dos ventos também, e na questão sensorial de alguém, por exemplo, prisioneiro, que consegue, através dos sentidos, dimensionar o ambiente, o local. Já existe tese, inclusive, de prisioneiros, eu acredito que em prisões do DOI-CODE em São Paulo, durante a ditadura militar, as pessoas conseguiram depois identificar e desenhar como seria esse lugar, onde elas ficavam vendadas. Existe um estudo também sobre, por exemplo, sobre a questão do vento. Existe um vento no sertão que corta o sertão, chamado vento do Aracati, que é traduzido pelos indígenas como um rio que flutua. E em relação a isso também já existem estudos. Então, a resposta é sim. Essa disciplina, ela também estuda os sons da natureza. Ok? Obrigado, Ana. O Eduardo, de novo, para Ana Luísa e Michael. Como surgiu o interesse de criar o Nabucco.info durante a graduação? Vocês já trabalhavam com desenvolvimento de aplicativos de fotogrametria? E puxando já para a pergunta da Cláudia embaixo, que ela pergunta quantas pessoas são necessárias para fazer um aplicativo e aproximadamente os custos. Então, a primeira pergunta, né, na verdade, a Nabucco, né, que é a Nabucco Technology, né,
eu acabei, né, fundando, depois a Ana veio me ajudando, o pessoal foi aos poucos entrando, justamente quando a gente percebeu essa demanda. Quando a gente percebeu que tinha esse vácuo, né, entre a academia e as pessoas, e que também era um campo, né, que era ótimo para poder empreender. E era uma possibilidade de trabalho. Então, a Nabucco nasce nisso, vendo as possibilidades do mercado somada com o interesse em ajudar a sociedade, né? Como a gente sempre fala, né, o interesse da gente, né, é levar a cultura para todos em qualquer parte do mundo, né, através da nossa tecnologia. E respondendo a Cláudia, é, assim, os custos, o orçamento, ele vai depender, na verdade, da demanda, né? Se você tiver uma demanda, eu tenho que entender o que o cliente ele quer para poder construir o orçamento em cima, né? Até deixei embaixo aí o contato, né? A quantidade de pessoas, como eu disse, pode deixar que a Nabucco vai entregar o trabalho, né? Dentro do tempo prometido, né? E uma outra coisa também é que a gente trabalha da seguinte forma: nem sempre a instituição pública ela tem o dinheiro para poder pagar os custos de um aplicativo ou de um museu virtual. Como a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro? A gente trabalha junto com a instituição para conseguir apoio de lei de incentivo à cultura. Hoje a gente tem um profissional dentro da empresa, né, que é a Bárbara, que ela trabalha conosco, ela é especialista em conseguir esse tipo de apoio. Então, o que a gente faz? Por exemplo, um dos nossos clientes, a gente está trabalhando com a Lei Rouanet. E ele entendeu que dá para fazer dessa maneira, a gente está trabalhando com ele para alcançar o dinheiro necessário para o projeto poder sair. Então, a gente trabalha também com a realidade da instituição. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta no chat, por enquanto essa é a última, ainda está aberto, o pessoal pode formular. Vocês também, se quiserem formular, perguntar um para o trabalho dos outros, também se sintam à vontade. Enquanto isso, Viviane quer dar mais alguma colocação sobre os temas? Não, estou satisfeita e contente com as temáticas. Achei bem interessante, rico, né, de informações, e que mais temáticas dessa, né, surjam e sejam feitas. Com certeza. E como a senhora falou sobre o trabalho da Vanessa, né, é uma forma de militância também, né? Isso. Cada vez mais esses trabalhos estão surgindo. E necessário nesse momento que vivemos. Com certeza. Bem, eu acho que no chat não vai mais aparecer pergunta, então a gente também já vai bater quase 5 da tarde. Matheus, Oi. eu queria pedir para a Vanessa, se possível, ela dá o e-mail para a gente trocar figurinhas. Ok? Claro, eu vou colocar aqui no chat o e-mail. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns também, Ana. Obrigada. Então, gostaria de parabenizar também, né, todos que apresentaram, agradecer pela presença, por terem escrito o trabalho, terem estado aqui essa tarde com a gente, agradecer a professora Viviane, né, por ter estado como comissão científica hoje, o pessoal que assistiu, a professora Cláudia estava aqui agora há pouco, saiu, mas assistiu com a gente os 4 dias, né, isso é muito importante também, agradecer, mas já saiu, que pena. E agradecer a todo mundo, e é isso, né, e dar um convite para a conferência final do Semi-Arqueologia, que é amanhã, no canal da Semana de Arqueologia no YouTube, às 15 horas, por uma interpretação social na prática arqueológica, com o Felipe Criado Boado. Né? Então, quem está acompanhando a Semi-Arq, né, sabe que a gente está aí desde final de agosto, né, com quase todo final de semana alguma atividade, e iremos encerrar finalmente depois de muito suor.
Mas foi muito bom. Foi sim. Valeu todo o esforço, vocês estão de parabéns. Então, alguém gostaria de dar um comentário? Porque a Ana Luísa ativou o áudio, eu falei na hora, desculpa. Não, tudo bem. Só gostaria de agradecer mesmo a organização, a oportunidade de estar aqui e parabenizar todos os trabalhos apresentados, que eu acho que representa realmente uma resistência em diversos sentidos da arqueologia. Muito bem. É isso, Ana Luísa. Trabalhos de resistência. Vamos em frente. Obrigada a todos pela participação, pela organização. Então, estão todos de parabéns. Matheus, professora Viviane, obrigada. Obrigada pela participação de vocês. A Ingrid